paz muitas vezes parece um sonho distante, as terras sagradas de Israel e da Palestina são palco de um confronto que parece não ter fim. Uma terra que viu civilizações nascerem, agora testemunha o estrondo das bombas e o choro de famílias despedaçadas. Hoje, vamos desvendar as mais chocantes transgressões do povo de Israel, conforme registradas nas páginas sagradas da Bíblia, e como essa narrativa antiga se entrelaça com os conflitos contemporâneos que vemos hoje entre Israel e a Palestina. Bem, isso é algo que vamos explorar mais profundamente no final deste vídeo, então fique conosco, pois desvendamos os capítulos sombrios e as lições eternas que se escondem nas páginas antigas da história de Israel. Na base do Monte Sinai, um dos episódios mais infames se desenrola. Moisés, o líder dos israelitas, está no monte recebendo os 10 mandamentos de Deus, Êxodo 32. No entanto, o povo, impaciente com a demora, cede à tentação e pressiona Arão para criar um ídolo, resultando na fabricação do bezerro de ouro. Eles se entregam a uma festa pagã, traindo assim a aliança com Deus. Esta grave transgressão provoca a ira divina, e somente a fervorosa intercessão de Moisés impede Deus de destruir o povo ali mesmo. Diante do caos instalado na base do Monte Sinai, a gravidade da situação não pode ser subestimada. O bezerro de ouro, uma imagem tangível e manipulável, contrastava fortemente com o Deus invisível e transcendente que os libertou do Egito com uma mão poderosa. Arão, o próprio irmão de Moisés e líder designado durante sua ausência, cede à pressão do povo e participa deste ato de rebelião, moldando e formando o ídolo. Esta ação não só quebra o segundo mandamento, que proíbe a criação de imagens esculpidas, mas também revela uma falha fundamental na compreensão e confiança do povo na aliança recém-estabelecida com Deus. A resposta de Deus é imediata e severa. Ele declara a Moisés a intenção de destruir o povo e fazer de Moisés uma grande nação. No entanto, Moisés, em uma demonstração extraordinária de liderança e intercessão, implora pela misericórdia de Deus. Ele lembra a Deus das promessas feitas aos patriarcas e argumenta que a destruição de Israel seria mal interpretada pelas nações vizinhas. A intercessão de Moisés revela seu coração de pastor e seu profundo desejo de ver o povo reconciliado com Deus, mesmo diante de tão grande transgressão. A misericórdia prevalece e Deus decide poupar o povo, mas a justiça também deve ser cumprida. Moisés desce do monte, quebra as tábuas dos mandamentos em um ato simbólico do que o povo tinha feito com a aliança e confronta a Arão e o povo com a sua idolatria. A tribo de Levi junta-se a Moisés para punir os culpados, e a ordem é restaurada, mas não sem graves consequências. O episódio do bezerro de ouro permanece como uma sombria lembrança do perigo da idolatria e da necessidade constante de vigilância e fidelidade à aliança de Deus. Avançando rapidamente no tempo, chegamos ao período dos juízes, uma era de caos e apostasia. Os israelitas repetidamente se afastam de Deus, adorando deuses estrangeiros e praticando injustiças. Um exemplo notório é a história de Sansão e Dalila, onde vemos Sansão revelar o segredo de sua força a uma mulher filisteia, traindo sua consagração a Deus, Juízes 16. As consequências de suas ações são catastróficas, resultando em sua prisão e eventual morte. Este período turbulento na história de Israel é marcado por um ciclo vicioso de desobediência, opressão, arrependimento e libertação. O povo de Israel, desviando-se dos caminhos de Deus, encontra-se sob o domínio de nações estrangeiras clamando por libertação. Deus, em sua misericórdia, levanta juízes para liderar e libertar o povo, mas infelizmente, a paz e a fidelidade duram pouco, e logo o povo volta para seus maus caminhos. Sansão, uma figura complexa e contraditória, é um claro reflexo desta turbulência. Consagrado desde o nascimento como nazireu, ele tinha um chamado especial para liderar e libertar Israel dos filisteus. No entanto, sua vida é marcada por escolhas impulsivas e relações desastrosas, culminando em sua ligação perigosa com Dalila. Enganado e traído, Sansão perde a sua força e é capturado pelos filisteus, simbolizando as consequências devastadoras de se afastar de Deus e da traição à vocação divina. A história de Sansão e Dalila não é apenas um relato de tragédia pessoal, mas também um reflexo do estado espiritual de Israel naquela época. A infidelidade de Sansão reflete a infidelidade do povo, e sua derrota nas mãos dos filisteus ilustra as graves consequências do esquecimento e abandono de Deus.
É um poderoso lembrete de que a verdadeira força e segurança residem na fidelidade à aliança com Deus e na obediência aos seus caminhos. Na contínua narrativa do Antigo Testamento, vemos que as transgressões do povo de Israel não se limitam a um único episódio isolado. A história da conquista da Terra Prometida é marcada por altos e baixos espirituais. Um exemplo claro disso é a queda de Jericó, onde os israelitas obedecem fielmente às instruções divinas, resultando na queda miraculosa das muralhas da cidade. Josué, capítulo 6. No entanto, logo após esta vitória esmagadora, eles sofrem uma derrota humilhante em Ai devido ao pecado de Acã, que desobedece à ordem de Deus de não tomar nada da cidade condenada. Josué 7. A transgressão de um afeta toda a comunidade, destacando a seriedade do pecado e a necessidade de obediência e santidade. Esta dinâmica de obediência e desobediência continua a se desdobrar ao longo da jornada de Israel na Terra Prometida. Após a purificação do pecado de Acã e a subsequente vitória sobre Ai, os israelitas enfrentam outro desafio significativo, desta vez na forma de engano. Os gibeonitas, temendo pela sua sobrevivência diante ao avanço israelita, recorrem à astúcia para garantir sua segurança. Eles se disfarçam de embaixadores de uma terra distante e fazem um tratado com Josué e os anciãos de Israel, que, falhando em buscar a orientação do Senhor, são enganados e fazem um juramento de paz com eles. Josué 9. Este episódio novamente destaca a importância da dependência contínua de Deus e da busca por sua orientação em todas as decisões. Durante o período dos reis, as transgressões de Israel tornam-se ainda mais evidentes. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, comete adultério com Batseba e, em seguida, orquestra a morte de Urias, o marido dela, para encobrir seu pecado. Segundo Samuel 11, essa série de pecados graves destaca a natureza universal do pecado e a necessidade de arrependimento e perdão divino. O profeta Natã confronta Davi e o rei finalmente se arrepende, mas as consequências de suas ações permanecem, demonstrando que mesmo os maiores entre os homens não estão imunes à tentação e ao erro. O reino de Davi, apesar de ser um dos mais gloriosos da história de Israel, não está isento de falhas e pecados. O episódio com Batseba é particularmente marcante, não só pelo ato em si, mas também pela forma como Davi inicialmente tenta encobrir seu erro. Ele tenta manipular a situação para esconder o pecado, mas Deus, que vê todas as coisas, envia o profeta Natã para confrontá-lo. Segundo Samuel 12, a reação de Davi quando confrontado revela seu coração arrependido, e ele prontamente admite seu erro, demonstrando humildade e reconhecimento de sua necessidade de perdão divino. Este episódio é um lembrete poderoso de que, mesmo diante de um pecado grave, há espaço para arrependimento e restauração quando há um coração genuinamente arrependido. Deus, em sua misericórdia, perdoa Davi, mas as consequências do pecado ainda são sentidas. A criança fruto do adultério morre, e o reino de Davi enfrenta turbulências e conflitos internos, cumprindo a palavra profética de Natã de que a espada nunca se afastaria de sua casa. Segundo Samuel, capítulo 12 e 10, o período dos reis em Israel continua a ser uma mistura complexa de fidelidade e fracassos. O filho de Davi, Salomão, começa seu reinado com sabedoria e prosperidade, construindo o templo e fortalecendo o reino. Porém, mesmo ele, o homem mais sábio da terra, acaba se desviando e permitindo a influência de deuses estrangeiros através de suas muitas esposas. 1 Reis capítulo 11. O coração de Salomão se afasta de Deus e o reino enfrenta a divisão e declínio como resultado. A traição de Salomão ao pacto divino desencadeia uma série de eventos que levam ao declínio espiritual e político de Israel. Deus, em resposta à infidelidade de Salomão através de Isaías, profetiza que o reino seria dividido, mantendo apenas uma tribo sob o controle da casa de Davi, por causa da promessa feita a Davi e do amor de Deus por ele. 1 Reis 11, 29, 36, após a morte de Salomão. Essa profecia é cumprida com a divisão do reino em Israel Norte e Judá Sul, marcando o início de uma era tumultuada com reis que, em sua maioria, se afastam dos caminhos de Deus. Os reinos do Norte e do Sul veem uma sucessão de reis, muitos dos quais perpetuam idolatria e práticas injustas, ignorando as advertências dos profetas enviados por Deus. Um exemplo marcante é o rei Acabe de Israel e sua esposa Jezabel, que promovem a adoração a Baal e perseguem os profetas de Deus.
1 Reis 16, 29, 33, 1 Reis 18. Elias, um dos profetas mais proeminentes desta época, confronta Acabe e Jezabel, desafiando os profetas de Baal em um confronto dramático no Monte Carmelo, onde Deus responde com fogo do céu, demonstrando sua supremacia e chamando o povo de volta à adoração verdadeira. 1 Reis 18, 20 e 39. À medida que avançamos para o período dos profetas, a situação em Israel torna-se cada vez mais crítica. O profeta Jeremias, conhecido como o profeta chorão, testemunha e lamenta a degradação espiritual e moral de sua nação. Ele alerta incessantemente o povo sobre as consequências de seus pecados e os chama ao arrependimento, mas suas palavras são frequentemente ignoradas e até mesmo ridicularizadas. Jeremias, capítulo 20. A idolatria, injustiça social e a confiança nas alianças políticas, em vez de em Deus, dominam a paisagem, culminando na destruição de Jerusalém e no exílio babilônico. Essa fase sombria na história de Israel destaca a justiça de Deus diante da rebelião contínua do povo e serve como um lembrete sombrio das consequências do pecado. O exílio babilônico, no entanto, não é o fim da história. Deus, em sua misericórdia, dá ao povo uma segunda chance sob a liderança de homens como Neemias e Esdras. Os israelitas retornam à sua terra e iniciam o processo de reconstrução. Neemias, capítulo 2. Porém, mesmo neste período de restauração, velhos pecados começam a ressurgir. Esdras descobre que o povo se misturou com nações pagãs e se desviou das leis de Deus. Esdras 9, mais uma vez, uma reforma espiritual é necessária para conduzir Israel de volta ao caminho certo. Esse ciclo de pecado, julgamento, arrependimento e restauração torna-se um tema recorrente, destacando a paciência e a persistência de Deus na busca da reconciliação com seu povo. Finalmente, a história bíblica muda para o Novo Testamento e a vinda de Jesus Cristo, o Messias prometido. Ele chega a um povo de Israel que está sob o domínio romano, ansioso pela libertação. No entanto, a libertação que Jesus oferece é de natureza espiritual e não política. Ele desafia as expectativas pregando o arrependimento e o reino de Deus, curando os doentes e acolhendo os marginalizados. Apesar dos muitos sinais e maravilhas que Jesus realizou e das numerosas demonstrações de sua compaixão e amor, o povo de Israel, e particularmente seus líderes religiosos, não o reconheceram como o Messias. Em vez disso, muitos o viram como uma ameaça à sua posição e ao status quo. Os sacerdotes e fariseus, zelosos por sua autoridade e influência, conspiram contra Jesus, buscando uma maneira de eliminá-lo. Mateus 26, 34, João 11, 47, 53. A rejeição de Jesus atinge seu clímax em sua crucificação, um evento que à primeira vista parece ser a maior transgressão do povo de Israel. Eles escolhem libertar um criminoso Barrabás em vez de Jesus e clamam por sua morte na cruz. Mateus 27, 15 e 26, Marcos 15, 6 e 15, Lucas 23, 13 e 25, João 18, 39 e 40. Porém, o que à primeira vista parece ser a maior falha do povo é, na realidade, parte do plano divino pela redenção da humanidade. Jesus, o Cordeiro de Deus, vai voluntariamente à cruz, levando sobre si os pecados do mundo e oferecendo a sua vida como um sacrifício perfeito. Isaías 53, João 1 e 29, 1 Pedro 2, 24. A crucificação de Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e a solução definitiva para o problema do pecado e da separação entre Deus e a humanidade. Ele ressuscita dos mortos, vencendo a morte e oferecendo esperança e vida eterna a todos os que nele creem. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20. A história de Israel, com todas as suas transgressões e falhas, encontra sua resolução na obra redentora de Cristo. Em vez de terminar em julgamento e condenação, a história se transforma em uma mensagem de graça, perdão e esperança disponível para todos os judeus e gentios através da fé em Jesus Cristo. Romanos 1:16, Efésios 2, 11 e 18. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, uma nova fase começa com o advento da igreja primitiva. Os apóstolos, antes temerosos e incertos, são transformados pelo poder do Espírito Santo e começam a pregar corajosamente a mensagem do Evangelho. Em meio a isso, a comunidade cristã primitiva, em grande parte composta por judeus,
enfrenta resistência e perseguição por parte das autoridades religiosas judaicas, bem como do Império Romano. Estevão, um dos primeiros diáconos, torna-se o primeiro mártir cristão, apedrejado até a morte por testemunhar corajosamente sobre Jesus. Atos 7. Este período ilustra a tensão contínua entre a fidelidade a Deus e a resistência às suas verdades, mesmo entre aqueles que foram testemunhas oculares dos feitos de Cristo. À medida que o cristianismo se espalha além das fronteiras de Israel, no mundo judaico, vemos o cumprimento das promessas feitas a Abraão, de que todas as nações seriam abençoadas por meio de sua descendência. Gênesis 12, 3. Paulo, um judeu e ex-perseguidor dos cristãos, torna-se um dos maiores missionários e teólogos do cristianismo primitivo, trazendo a mensagem do Evangelho aos gentios. Em suas cartas, ele enfatiza a importância da fé em Cristo, independentemente da ascendência judaica, e aborda as lutas contínuas contra o pecado e a necessidade de viver uma vida transformada pelo Espírito Santo. A inclusão dos gentios no plano redentor de Deus ilustra a extensão da misericórdia divina e o cumprimento das promessas feitas a Israel. O Novo Testamento termina com a revelação dada a João no livro do Apocalipse, oferecendo uma visão da vitória final de Deus sobre o pecado, a morte e o mal. Apocalipse 21, a história de Israel com suas transgressões e restaurações, encontra sua conclusão na promessa da nova criação, onde Deus habitará com seu povo, enxugando toda lágrima de seus olhos e acabando com toda dor e sofrimento. A trajetória de Israel, desde a aliança feita com Abraão até a nova criação, revela o coração compassivo de Deus, sempre disposto a perdoar, restaurar e reconciliar seu povo consigo mesmo. Este segmento final da narrativa bíblica destaca a transição do Antigo para o Novo Testamento, a formação da igreja primitiva, a expansão do Evangelho para além de Israel, e a promessa da vitória final de Deus e da restauração de todas as coisas. A história de Israel, embora marcada por transgressões e desobediência, é também uma história de amor redentor, misericórdia e promessa cumprida, apontando para a esperança que temos em Cristo. Em um mundo despedaçado por diferenças e desentendimentos, o conflito entre Israel e a Palestina emerge como um dos mais duradouros e desoladores. Por décadas, essa região tem sido palco de uma narrativa interminável de violência, opressão e desespero. A guerra tem custado caro, não só em termos financeiros, mas mais tragicamente, em vidas humanas.